Vamos falar agora do carro que bateu e explodiu ontem em uma ponte que liga os Estados Unidos ao Canadá. O acidente mobilizou as autoridades dos dois países e chegou a fechar temporariamente aquele ponto lá da fronteira. E apesar do alerta, o FBI afirmou que não encontrou qualquer ligação do episódio com terrorismo. É claro que esse é alerta no mundo. Quem vai falar um pouco mais dessa história é a Mariana Janjacomo, direto de Nova York. Mari, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde a todos, obrigada. Luciana, uma tragédia. Segundo a polícia, então, 2 pessoas morreram, aparentemente um casal morreu nesse incidente. A gente ainda não tem muitas informações sobre exatamente o que causou isso, mas as imagens são impressionantes. Por quê? Porque esse carro vinha em altíssima velocidade pela Rainbow Bridge, que é a ponte, uma ponte que liga o Canadá aos Estados Unidos. Então, vinha pelo lado do Canadá, o carro a altíssima velocidade, atingiu o meio-fio, atingiu um guardrail e uma cabine de um checkpoint para verificação de documentos para entrada aqui para o lado americano, para o lado dos Estados Unidos dessa fronteira. Nisso, o carro explodiu, uma pessoa que estava, um funcionário, na verdade, que ajuda a fazer essa checagem de documentos, que estava na cabine na hora da explosão, precisou ser tratado porque ficou ferido, ele está bem, mas precisou ser tratado. E é claro que isso chamou muita atenção, Luciana, por quê? Primeiro, um carro explodindo, era um Bentley, então ele bateu no meio-fio, bateu no guardrail, na cabine e explodiu. Segundo, nessa ponte entre os Estados Unidos e o Canadá. E um terceiro ponto, na verdade, é que isso aconteceu na véspera do feriado de Ação de Graças. Hoje é o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, o feriado mais importante. Tudo isso em meio ao que a gente está vendo, em meio a esse contexto de guerra no Oriente Médio. Então, logo isso acendeu o alerta ali do que poderia ser isso, se poderia ter sido uma explosão intencional. Então, agentes do FBI foram envolvidos, o presidente Joe Biden foi avisado, autoridades do Canadá também foram avisadas. O aeroporto internacional de Buffalo, a cidade ali de Nova York, onde fica essa ponte, parou as chegadas e as partidas de voos internacionais. Então, houve toda uma mobilização, uma preocupação com o que seria esse incidente, se algo poderia acontecer depois disso, o que significaria isso, quem estaria por trás disso. Mas agora, então, o FBI já tranquilizou a população, disse que não se trata de nada ligado a terrorismo. Agora, inclusive, esse episódio vai ser investigado pela polícia local como um incidente de tráfego. E o que a polícia já descobriu é que, aparentemente, esse casal que estava no veículo queria ir para um show do Kiss no Canadá. Esse show foi cancelado, então resolveram ir para um cassino. E esse incidente, então, teria acontecido na volta do cassino, pouco depois de eles deixarem esse cassino. Agora não se sabe exatamente o que aconteceu nesse carro, se essa batida foi um acidente, se foi intencional. Isso a gente realmente não sabe mais. Então, nada ligado a terrorismo, nada que soe esse alerta internacional, essa preocupação nesse momento. Mas ontem, inclusive, a gente falou na CNN assim que esse acidente aconteceu. Isso levantou uma preocupação enorme por esse contexto todo, que eu falei agora há pouco. Mas hoje, então, a gente teve essa confirmação de que não se trata de nada ligado ao terrorismo, foi uma tragédia, nada ligada a isso, Luciana.